Glaucoma pode levar à cegueira, né? Ele é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Se você considerar todas as causas de cegueira no mundo, ele fica em segundo lugar, atrás apenas da catarata. Faça sua inscrição em nosso canal, não se esqueça de dar o like e também, se você tiver alguma dúvida, por favor escreva que nos próximos podcasts estaremos solucionando todas essas questões. Obrigado. Você pode estar perdendo a visão agora mesmo e não fazer nem ideia disso. Sem dor, sem sinais, sem aviso. E quando você percebe, pode ser tarde demais. Hoje nós vamos falar sobre uma das doenças mais perigosas para os olhos, o glaucoma, conhecido como o ladrão silencioso da visão. E o mais assustador é que milhões de pessoas têm e não sabem desta grave doença. Está começando mais um episódio do podcast Viva com Saúde. Hoje eu recebo o Dr. Luigi Gonçalves, é um médico especialista em glaucoma, oftalmologista, trabalha no Hospital de Olhos e ele tem muitas coisas para nos contar sobre essa grave doença. Mas, Dr. Luigi, começando, vamos direto ao ponto. O glaucoma pode levar à cegueira? Oi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Sim, o glaucoma pode levar à cegueira, né? Ele é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E se você considerar todas as causas de cegueira no mundo, ele fica em segundo lugar, atrás apenas da catarata. Só que a catarata, ela é uma cegueira que ela é reversível. A gente consegue recuperar a visão com cirurgia. E no glaucoma, essa perda visual, ela é irreversível, porque ela causa um dano no nervo óptico e a gente ainda não tem nenhum método atualmente para recuperar as fibras nervosas, né? Uhum. Muito interessante, né? E afeta muita gente, milhões de pessoas. Sim. Eu queria saber uma coisa. Me explica como que acontece essa cegueira. Eu sabia que aumenta a pressão do olho. Sim. Como que acontece isso aí? Então, o glaucoma é uma doença degenerativa do nervo óptico, né? É uma doença multifatorial e progressiva, ou seja, a perda visual ela não é instantânea, ela vai acontecendo ao longo do tempo. E essa perda visual, como é do nervo óptico, é algo que a gente não consegue recuperar. Muito E a bom. pressão ela é o principal fator de risco que a gente consegue atuar hoje em dia para conseguir evitar essa progressão do glaucoma, né? Como eu disse, ela é uma doença multifatorial, tem uma das principais fatores de risco a genética, né? Ter histórias na família, casos, mas isso é um fator que a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar a família que a gente nasceu, quem são nossos pais, nossos familiares, e a pressão do olho, que é o principal fator de risco para a pior e progressão desse glaucoma, é onde a gente consegue atuar para estar evitando, né, que nossos pacientes tenham essa perda visual. Então, deixa me posicionar. Se você tem algum parente que tem glaucoma, uma mãe, um pai, você tem um risco aumentado para isto, né? Sim. E o que você recomendaria para esse tipo de pessoas que tem um familiar com glaucoma? É importante, né, sempre estar fazendo consulta no oftalmologista pelo menos uma vez por ano, para a gente poder fazer o exame, medir a pressão do olho, olhar o fundo de olho, como que está o estado do nervo óptico, para ver se essa pessoa tem suspeita do glaucoma, para que a gente possa fazer todos os exames e pegar ele bem no início, né, para a gente conseguir prevenir ele de se desenvolver e a pessoa de ter perda visual. Como que você mede a pressão do olho? Porque o paciente, muitas pessoas nunca têm medido a pressão do olho e não sabem como que é feita essa medida. Existem diversas formas, né, da gente conseguir medir a pressão do olho. As mais comuns é o tonômetro de sopro, quando a gente vai no consultório do oftalmologista, que a gente passa aquela bateria de exames, que a gente vê a casinha, tem aquele exame chato que sopra no olho, ele que a gente está fazendo a medida ali. E também a gente pode fazer essa medida no consultório, um tonômetro de aplanação, que é o padrão ouro, né, para a gente ter a medida mais precisa da pressão. Sim. Mas me explica aí, por que a pressão do olho sobe?
Então, existem diversos fatores que podem causar isso. Alguns que contribuem muito é a genética, igual eu expliquei, e também tem o fator do trabeculado. O trabeculado é como se fosse o ralo por onde é drenado o líquido que é produzido dentro do olho. A gente tem um buracoso que ele é produzido no olho e todo esse líquido que ele é produzido ele precisa escoar na mesma quantidade para a gente ter uma pressão ali estável. Quando a gente começa a ter algum problema nessa drenagem, a gente começa a ter um aumento da pressão ali dentro do olho e essa pressão ela causa dano no nervo óptico, entendeu? É como se a gente tivesse no olho uma caixa de água, Sim, né? Que todo dia entra água pela torneirinha e exatamente. tem um lugar de escoamento. Sim. Se o ralinho tampar, a pressão aumenta, né? Começa a subir, exatamente. Exatamente, né? Começa a ficar entupido e vai aumentando aos poucos, né? Sim. O glaucoma não tira a visão de uma vez. Ele começa a danificar o nervo óptico e a perda é muito, muito devagar, né? Então, muitas vezes fica desapercebido. A pessoa nem sabe que tem glaucoma, né? O que você recomendaria, assim, a partir de que idade você acha que a pessoa tem que procurar oftalmologista? Porque tem muitas pessoas que pensam que a partir de certa idade que você precisa. Sim, Você acha que as crianças devem procurar oftalmologista já? sim, com certeza. Desde criança tem que fazer os exames de vista, não tanto pelo glaucoma, né? Porque o glaucoma na infância, apesar dele existir, ele é um pouco mais raro, mas tem diversos outros problemas que as crianças podem ter, né? Estrabismo, que pode levar a miopia e perda visual. Sim. Mas falando especificamente do glaucoma, se você tem algum familiar com glaucoma, principalmente parente próximo, pais, irmãos, filho, é importante você estar fazendo essa investigação desde jovem, da adolescência mesmo. Já a partir aí, eu falo mais ou menos uns 11, 12 anos, a gente já consegue fazer os exames para glaucoma, né, de forma Uhum. tranquila. Mas principalmente a partir dos 40 anos, que Sim. é onde ele começa a se Se desenvolver. manifesta mais, Sim, né? exatamente. É, e tem alguns tipos diferentes de glaucoma? Ou Sim. todos são iguais? Não. Como que? Nós temos vários tipos de glaucoma, né? O mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, que ele é o mais silencioso, né? Porque ele não causa dor ocular, a perda de visão ela é muito lenta e como ela vai normalmente mais da periferia, é difícil do paciente conseguir perceber. Mas temos outros tipos de glaucoma também. Temos o glaucoma de ângulo fechado, que ele pode ser agudo ou crônico, né? O agudo é aqueles casos que causa muita dor ocular, o paciente chega a passar mal, vomitar, ter náuseas. Normalmente esses casos são os mais rápidos de diagnosticar, porque como o paciente sente uma dor, ele procurou atendimento rápido, né? Uhum. E também existem outros tipos de glaucoma, glaucoma de pressão normal, glaucoma secundários. O, então, o glaucoma está diretamente relacionado à pressão ocular. Mas você acabou de falar do glaucoma de pressão normal. Como que esse tipo de glaucoma de pressão normal? Então, ele é aquele tipo de glaucoma que a pessoa tem o dano no nervo óptico progressivo, mas todas as medidas de pressão estão dentro dos valores que a gente considera normais. Aí existem diversos fatores de risco que podem levar a esse tipo de glaucoma, principalmente doenças obstrutivas arteriais que levam menos oxigenação no nervo óptico. Dispneia obstrutiva do sono, pode ter alterações da carótida que levam menos fluxo sanguíneo, são as causas mais comuns. Exatamente, muito interessante isso que o Dr. Luiz acabou de ressaltar, porque tem muitas pessoas que não têm pressão normal e você no consultório examina o nervo óptico e vê que tem uma escavação aumentada, que um dos sinais de alerta que o médico tem, né? E também tem pessoas, por exemplo, que são de pressão baixa, pessoas que têm baixa de pressão baixa em geral, né? Essas pessoas que são muito magrinhas, longilíneas, elas desmaiam com facilidade. Esses são pessoas que podem ter um risco aumentado de ter um glaucoma de pressão normal. E já que a pressão normal, como que você trata esse glaucoma? Baixa mais? Exatamente. Como eu falei no começo, um dos únicos fatores que a gente consegue agir no glaucoma é diminuindo a pressão do olho.
Então, mesmo sendo pressões normais, existem estudos que falam que se a gente abaixar 30% do valor basal, a gente consegue estabilizar essa doença e evitar que ela progrida. Excelente, né? Então você falou dos tipos de glaucoma, de ângulo aberto mais comum, de ângulo fechado, glaucoma de pressão normal, mas também tem outros tipos de glaucoma que aparecem como complicações secundárias, né? Por exemplo, glaucoma neovascular, Sim. né? Nos fala um pouquinho do que é o glaucoma neovascular, e estou falando isso como um alerta para os pacientes diabéticos, porque um paciente que é um tipo de glaucoma que acontece em pessoas diabéticas mal controladas, em pessoas que tiveram oclusões vasculares, um Sim. tipo de glaucoma dos mais difíceis de tratar, né? Sim. Por que acontece esse tipo de glaucoma? Então, normalmente esse tipo de glaucoma ele acontece por um processo isquêmico na retina, né? Geralmente o problema de base está relacionado à retina. Como a retina fica isquêmica, nós começamos a ter um estímulo para crescimento de novos vasos sanguíneos para tentar suprir essa isquemia que está tendo. E esses vasos eles começam a ir para a parte da frente do olho e elas entopem o ralo do olho. Uhum, Quando uhum. começa a entupir, a gente tem pressões altíssimas, né? Tem pacientes aí que chegam a pressões de 60, 70, devido ao glaucoma neovascular. Igual você mesmo falou, uma das causas mais comuns é o diabetes, né? Sim, Mas também as oclusões vasculares, muito comum em pacientes que têm pressão alta, né? perfeito. Qual é o tipo de glaucoma que você considera mais perigoso? Né? Existem algumas formas da gente tentar explicar isso. Um dos mais perigosos é o glaucoma primário de ângulo aberto, porque ele é silencioso, né? O paciente não consegue perceber que ele está tendo essa perda visual. A gente tem mais ou menos 1 milhão de fibras nervosas. Para a gente começar a ter alteração no campo visual, a gente já perdeu mais ou menos 33% dessas fibras. Quando a gente já Uhum. perdeu mais de 300 mil fibras, a gente começa a ter alteração no campo visual. A gente consegue ver no exame, nem sempre o paciente consegue perceber essa perda. Porque Aham. como é uma perda muito periférica e às vezes é só em um olho, o outro olho compensa, o paciente não consegue ter essa noção, né? Quando ele vai começar a ter realmente sintomas de perda visual, que ele vai sentir que o campo dele está reduzido, já perdeu cerca de 80% das células, que já é um estado bem grave, Então, né? grave, gravíssimo. Sim, Então, olha, que é importante desta informação valiosíssima que o Dr. Luiz está trazendo para nós é o seguinte: você não vai sentir nada, você não vai ter sintoma nenhum. Por quê? Porque primeiro que a visão é feita com os dois olhos trabalhando uma imagem só. Então, às vezes você já tem uma perda de campo visual e não percebe porque o outro olho está compensando esse lugar que você não está enxergando bem. E essa compensação acontece até 1 hora em que você já pode ter perdido 80% das células. Então, quer dizer, se você. Vamos a fazer uma comparação com dinheiro. Se você recebeu R$ 1 milhão e foi gastando, gastando, gastando todo dia e não teve compensação porque as células do olho, as células ganglionares, as fibras nervosas não se reproduzem mais. Você nasceu com um número determinado e ao longo da vida, logicamente, vai perdendo um pouco, né, com o envelhecimento, mas te permite ter uma vida normal e chegar normalmente até o fim da vida. As pessoas que já têm sintomas é porque perderam 80% do nervo óptico. E esse nervo óptico perdido tem alguma coisa a fazer? Tem como recuperar? não tem como recuperar. Hum. Justamente por isso que a gente tem que fazer um diagnóstico muito inicial. Com, com, com os exames que a gente consegue fazer, hoje a gente consegue detectar esse glaucoma ainda antes dele ter alteração no campo visual, né? Perfeito. Com a tomografia que a gente consegue fazer hoje, ver a camada de fibras nervosas em micras, a gente consegue fazer essa detecção quando o paciente já tem uma perda muito pequena e estabilizar um tratamento adequado, a gente consegue estabilizar essa progressão, né? E não Sim, deixar ele ter perda e chegar ao final da vida com a visão preservada. sim. Então, nós vemos e nós queremos alertar a todos vocês que não existe nada
que vocês possam fazer para ajudar a diagnosticar um glaucoma em sua casa. Não existe. Então tem que ir no oftalmologista periodicamente e o oftalmologista medir a sua pressão, porque senão você pode passar por alto também, Sim. né? Mas e como que é feito hoje em dia? E quando eu estava Só, iniciando, né? só voltando, que a gente tinha falado dos glaucomas mais graves, o glaucoma agudo de ângulo fechado também ele acaba sendo um dos mais graves, porque essa perda, que normalmente no glaucoma primário de ângulo aberto é ao longo da vida, ao longo de anos, o glaucoma agudo ela pode ser muito rápida, né? Questão de dias, semanas. Nossa. Então, a sorte é que geralmente causa muita dor no olho, fotofobia, o paciente fica com uma intolerância à luz e procura o atendimento rápido. Mas quando a gente tem esses casos de glaucoma agudo de ângulo fechado, a perda visual pode ser bem rápida. Então a gente não pode perder tempo nenhum, né? Eu vou até contar um caso aqui. Eu tenho um paciente, olha, ele é uma pessoa muito legal, gosto muito dele. Ele tem um olho claro, bonito, na faixa de 60 anos. Ele gosta de colecionar, ele gosta de ter carros antigos, não é carro de brinquedo, é carro de verdade, antigo. E ele era um paciente que sempre tinha as crises de glaucoma de ângulo fechado. Ele já sabia, né? Ele falava, doutor, estou vendo halos de luz ao redor das lâmpadas e uma dor que não era tão forte. Então ele já tratava, já tomava Diamox e um comprimido para baixar a pressão na casa dele e usava pilocarpina. E assim ele foi levando durante anos. Mas, logicamente, o olho não aguenta desaforo, né, eternamente. Então ele teve uma perda percentual do campo, etc. Está tratando agora mais consistentemente, mais frequentemente vai comigo, né? E é importante falar isso para vocês, porque às vezes, olha, você pode falar, minha cabeça está doendo, não localizar bem a dor, minha cabeça está doendo e eu não estou sabendo o que que é. Né? E pode ser o olho que está doendo e que você está com pressão alta no olho. Então, muito importante, né? Agora eu queria saber como que é feito, que exames que você pede. Tem algum exame que toda pessoa deve realizar alguma vez? Tem alguma coisa nesse sentido? Sim. Todos os pacientes a gente deve ver pelo menos o fundo de olho e medir a pressão. Assim a gente consegue levantar a suspeita, né, de glaucoma, vendo ou a pressão estando elevada ou o nervo óptico estando um pouco danificado, né, pela escavação que a gente consegue no exame de rotina, vendo o fundo de olho. A partir disso, se você tem uma suspeita de glaucoma, a gente faz outros exames para a gente conseguir fechar o diagnóstico, né? Fazemos a tomografia, igual eu citei mais cedo, a gente consegue ver a camada de fibras nervosas em muito detalhe, né? Em micras, para a gente ver se está tendo alguma perda já acentuada, típica de glaucoma. A gente faz o campo visual também, que é muito importante. A gente consegue avaliar como que é o campo visual desse paciente. Tem também várias medidas de pressão, a gente faz a curva de pressão, né? Paquimetria, que é a espessura da córnea, que a gente consegue estimar mais ou menos a pressão pela paquimetria, porque pacientes que têm a córnea muito grossa, a pressão é normal, ela dá um pouco mais alta, né? Porque você imagina que há uma resistência maior ali, então a pressão ela dá um pouco mais alta, enquanto os pacientes que têm a córnea mais fina, a pressão dele fica mais baixa, porém esses têm mais risco de desenvolver glaucoma e o de glaucoma ser um pouco mais grave, né? Uhum. Também temos a retinografia, que a gente vai para tirar foto e poder acompanhar o nervo óptico ao longo dos anos. E fundamental para a gente definir o tipo de glaucoma é a gonioscopia, né? Que é onde a gente consegue examinar a parte do ralo do olho, trabeculado, para saber se ele está aberto, se vai ser um glaucoma primário de ângulo aberto, se ele está fechado, para saber se é um glaucoma de ângulo fechado, ou se ele tem alguma alteração ali. Porque aí pode ter os glaucomas secundários, glaucoma pigmentar, glaucoma vascular, igual você falou, que a gente vai ter ali a presença de neovasos, né? Sim. É, você falou de tomografia, né? Então, é importante ressaltar que não é a tomografia que vocês estão acostumados a fazer lá no hospital. É um aparelho próprio, o exame se chama OCT, e esse exame é realizado através de um raio laser
são escaneamentos a laser. Os aparelhos iniciais faziam 10.000 escaneamentos por segundo. Hoje em dia, estamos no SwipSword, que é um tomógrafo mais avançado que no Hospital de Olhos a gente tem, que faz 104.000 a 110.000 cortes por segundo. Então, você obtém imagens fantásticas, né, muito definidas, sobre a escavação e sobre progressão. Sim. Né? A gente podia falar que hoje um padrão ouro também, até de detecção precoce, né, é a OCT, a tomografia do olho. Sim. Né? Mas fala um pouquinho sobre essa detecção precoce, sobre as alterações. Tem uma camada especial de células ganglionares. Isso. Pode ser descoberto assim, um glaucoma, mas nos fala, por favor, sobre isso, Sim. gente. Antigamente a gente tinha muita dificuldade nesse diagnóstico inicial do glaucoma, né, porque a gente não tinha tomografia ainda. Então, quando a gente fazia o diagnóstico, normalmente o paciente já tinha algum perda no campo visual. Com o advento da tomografia, a gente consegue detectar as lesões de glaucoma antes dele ter alterações no campo visual. A gente chama glaucoma pré-perimétrico, né? Que como a gente consegue fazer esses cortes de alta definição, a gente consegue ver umas perdas muito pequenas, muito iniciais. Igual eu falei, quando a gente perdeu mais ou menos 33% das fibras nervosas, a gente consegue detectar as primeiras alterações no campo visual. Com o advento do OCT, a gente consegue fazer o diagnóstico do glaucoma e intervir antes da gente ter qualquer tipo de perda no campo visual. Então ele é assim, um exame fantástico que realmente ajuda muito a gente no diagnóstico. Perfeito, perfeito. Olha, então, é uma série de exames, né? Aqui nós falamos de vários. Campo visual, paquimetria, que mede a espessura da córnea, porque tem uma tabelinha que nos ajuda a corrigir essa pressão que a gente obtém pela espessura da córnea, tem uma variação. Né? OCT, retinografia. O que é a retinografia? Me fala, me explica aí. Retinografia nada mais é do que uma foto, né, do fundo do olho, que a gente vai conseguir ali avaliar a escavação, avaliar defeitos localizados do glaucoma, né, que são muito comuns, o NOT, o ROIT, e aí a gente conseguir comparar essa retinografia ao longo do tempo, para a gente ver se o paciente está tendo algum tipo de progressão. São alterações características que você detecta na fotografia do nervo óptico. Então, a retinografia tem vários tipos de retinografia simples, tem a neritra, que é com uma luz diferente, tem vários filtros também que a gente usa na retinografia, mas essa aí é uma comparação fotográfica ao longo do tempo. Você faz uma retinografia, uma fotografia do fundo de olho hoje, depois de um tempo faz outra fotografia e vai vendo as alterações. Sim, Né? e ele é um exame assim fundamental porque é o que a gente chama de correlação estrutura-função, né? O defeito que a gente vê na foto do olho, do fundo de olho, a gente consegue prever onde que vai ter alteração no campo visual desse paciente. Perfeito. Então, às vezes, a gente pode ter uma alteração específica no campo visual. Se a gente tem um defeito ali no fundo de olho que corresponde àquela região, isso chama mais um alerta para a gente. A gente tomar mais cuidado, né? Perfeito. Tem casos que a gente, como médico oftalmologista, pode se confundir achando que tem um glaucoma porque dá alterações, por exemplo, do campo visual e alterações na OCT. São casos de fixação do nervo óptico quando não é retinho, né? Umas papilas oblíquas, etc., onde a chegada do nervo óptico no olho não é totalmente perfeito, né? Então, é importante saber sobre esses exames, né, que são tão importantes. O exame consegue detectar, então, o problema antes do paciente perceber, né, que o padrão ouro, né? E isso é muito importante. Eu li um dado que é muito transcendental até, que metade das pessoas que têm glaucoma não sabem disso. Você acha que esse percentual é assim mesmo? Eu Né? acho que Na sua prática,
clínica, no dia a dia? O que você nota? Eu acho que esse percentual é realmente muito alto, mas graças a Deus ele vem diminuindo ao longo do tempo. A gente está conseguindo detectar cada vez mais cedo, né, as alterações e o glaucoma, mas a gente ainda tem muitas pessoas no mundo que não sabem que tem glaucoma, principalmente porque não fazem a avaliação corretamente. Não procuram um oftalmologista pelo menos uma vez por ano, nunca fizeram essa investigação. E quando a gente pega os casos mais avançados, quando o paciente começa a ter uma alteração em casa, aí realmente já é um glaucoma bem grave, né? Perfeito, Às vezes o perfeito. paciente chega para a gente e já é um pouco tarde. Assim, a gente consegue preservar ainda a visão, mas o que perdeu a gente não consegue recuperar, né? Sim. E agora, quem já tem glaucoma, que está nos assistindo, deve ficar muito preocupado, logicamente, e o objetivo deste podcast é educar para evitar essas perdas de visão. Agora eu queria saber como que funciona o tratamento, como que é o tratamento, porque igual que qualquer área da medicina, o glaucoma tem evoluído enormemente, né? E hoje em dia tem uma escadinha de tratamentos, vamos falar, né? Tem laser, tem tratamentos cirúrgicos de inúmeros tipos, tem uns implantes, né? Uns estentes que são colocados no olho. Aí eu queria que você me explique eh, qual que é o primeiro tratamento à disposição, o que, Sim. que é o mais fácil de fazer, e tanto aqui como no primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos, Europa, às vezes pode diferir pelo alcance que as pessoas têm para um certo tratamento, né? Me fala um pouquinho sobre os tratamentos aí. O mais importante de tudo, primeiro, é a gente saber o tipo de glaucoma, né? Se é um glaucoma de ângulo aberto ou de ângulo fechado. O glaucoma de ângulo fechado ele tem um tratamento à parte, que a gente faz o tratamento visando abrir esse ângulo. Aí nós temos principalmente o laser, né, que é a iridotomia, que a gente vai criar um novo fluxo para o líquido que ele é produzido atrás da íris, para ele vir para a parte da frente da íris e ser drenado. Não é sempre que ele funciona, mas geralmente ele funciona. Normalmente a gente indica para pacientes mais novos. E tem a cirurgia de catarata, porque quando a gente vai ficando mais velho e a catarata vai aparecendo, esse cristalino ele vai ficando mais gordinho, empurrando a íris um pouco para frente. E com isso tampa o ângulo do olho, que é onde fica o trabeculado. Uhum, Então a cirurgia de catarata, dependendo do tipo de glaucoma e do fechamento angular, ela é resolutiva nesses casos de glaucoma, uhum, né? uhum, Que é uma cirurgia muito feita, hoje em dia é uma cirurgia muito segura. sim, Isso para glaucoma de ângulo fechado. Agora, para glaucoma de ângulo aberto, que é o principal aí que a gente tem, que mais de 90% dos nossos casos, a gente tem diversos tipos de tratamento, como você mesmo falou. Temos colírios, laser, cirurgia. Hoje em dia, o que é muito utilizado é o SLT. que é o O SLT? SLT ele é um laser que ele vai remodelar esse canalzinho que é feito a drenagem do olho, permitindo que essa drenagem volte a funcionar. É assim, tratamento de primeira linha para os glaucomas primários de ângulo aberto, alguns tipos de glaucomas secundários também, mas a gente tem que tratar ele no glaucoma inicial, né? A gente, quando você já tem um paciente que já tem um glaucoma mais moderado, mais avançado, por mais que a gente consiga abrir o ralo, o cano já está entupido, então não resolve. Então Perfeito. ele é o tratamento assim de escolha hoje para os pacientes virgens de tratamento que nunca trataram. Eu O acredito que SLT. sim, Então, porque quem faz o SLT, comparado a quem usa colírio, ele progride menos ao longo do tempo, ele tem uma doença mais estável. Porque o colírio a gente tem diversos fatores. A gente esquece de pegar a aderência ao tratamento. O colírio ele pode causar irritações no olho, pode causar alergia ocular, piorar a superfície. Então, às vezes o paciente não usa só no dia da efeitos consulta. colaterais, Tem né? muitos efeitos colaterais. Tem o fator de esquecimento, né? Sim. Também. E tem mais flutuação da pressão ao longo do dia. Na hora que você pinga o colírio, na hora que ele está fazendo o efeito, a pressão vai controlando. Aí vai terminando o efeito dele, a pressão vai subindo. Aí na hora que você pinga de novo, você Aí tem você maior demora. flutuação. Que o laser, essa flutuação, querendo ou não, ela é menor. Então, assim, primeira linha de tratamento hoje para o glaucoma primário de ângulo aberto, eu diria que é o SLT, Sim. para a gente ter menos chance de progressão. Temos os colírios também, né? A gente tem colírios que vão agir tanto diminuindo a produção do líquido dentro do olho, quanto que vão aumentar a drenagem, né? Sim. Temos esses colírios.
Também temos as cirurgias. Eu queria voltar aqui um pouquinho, porque é muito importante que o SLT é o tratamento mais usado primariamente nos Estados Unidos e na Europa, né? Porque um tratamento, vamos falar, mais fisiológico, mais natural, né? Uma vez que, mas o problema é que muitos convênios não cobrem esse LT e um laser caro que muitas pessoas da população não têm acesso a ele, né? Mas o tratamento de preferencial no mundo inteiro para as glaucomas iniciais. Agora nós vamos quando a pessoa não teve condição de fazer esse laser, o SLT, ou não tem na cidade dela, etc. Como que deveria ser feito o tratamento a partir daí? Você não tem um SLT, não pode fazer, o que você usa aí? Aí nós vamos, nos casos mais iniciais, para o colírio, né? Sim. Que aí nós temos tantos colírios que vão criar uma nova via de drenagem, né? Que é a via uveoescleral. Temos as prostaglandinas. Também temos os colírios que vão diminuir a produção do humor aquoso. Uhum, perfeito. Isso. Esses colírios curam a doença ou são para uso contínuo e para sempre? Não, geralmente são de uso contínuo, né? A gente consegue estacionar o glaucoma, não tem cura. A gente consegue impedir que ele progrida. Então é mais um sinal que vamos conversar. Desde o ponto de vista econômico, o SLT também é muito interessante, porque o paciente tem que usar colírio e comprar os colírios todos os meses, né? E tem valores altos também, dependendo do colírio. Passa dos 100, 150 reais um colírio, que dura um mês. Então é importante saber que esse LT, a mais de ser um tratamento muito efetivo e mais natural, é um tratamento até mais econômico, Sim, o né? custo-efetividade dele ao longo do tempo, eles acaba saindo até às vezes Mu- mais barato do que usar o colírio. Muito mais barato, Sim, né? Mas o SLT deve ser repetido, né? Com 2 anos, né? sim. É, Normalmente a taxa de sucesso dele é em torno de 70%, né? E a vantagem dele é que a gente pode reaplicar. Então, assim, a gente fez o SLT, a pressão não abaixou, com 30 dias a gente pode reaplicar para tentar diminuir um pouco mais a pressão. E tem estudos que falam que ele dura de cerca de 3 a 5 anos. Quando esse efeito começa a cair, a gente pode reaplicar ele. perfeito, perfeito, muito bom. E quando você passou 2, 3 colírios, um conjunto de colírios e você não tem um efeito necessário, você vê que a pressão continua alta, você vê que o glaucoma continua afetando o nervo óptico, qual que seria o caminho para esse paciente? Então, aí a gente vai depender do estágio do glaucoma, né? Se a gente estiver ainda num glaucoma inicial, que a pressão não é bem controlada com colírio, além do SLT, a gente pode tentar algumas cirurgias que são minimamente invasivas. Temos os implantes de stent, que igual você já comentou. Nós temos o GAT, que é uma cirurgia também que a gente vai fazer uma abertura dessa malha trabecular para aumentar a drenagem do humor aquoso, né? Temos outras também, temos Carruc, temos goniotomia pelo Bang, que a gente vai, todas as cirurgias minimamente invasivas, a gente vai tentar retirar essa malha trabecular. Elas chamam minimamente invasivas porque a recuperação dela é bem mais rápida que as cirurgias tradicionais, né? Que é a trabeculectomia, que a gente vai criar uma fístula ali. Então, Sim, essas cirurgias, assim, quando a gente tem uma indicação muito boa, elas são muito bem-vindas. E nos casos que o paciente já está usando os colírios e realmente ele está refratário, mas já está com glaucoma um pouco mais avançado, aí nós temos tanto as MIBs, né, que são as cirurgias minimamente invasiva formadora de bolha, que uhum, aí nós temos o Zen, temos o Preserflow e também temos a tradicional trabeculectomia, né? A uhum. gente vai criar um fluxo, a gente vai criar uma fístula para que esse líquido ele seja drenado para a via subconjuntival ali do olho. Alguns pacientes já operaram, conseguem até ver essa bolha no olho, né? Uhum. É, causa um problema estético ali, né? Querendo ou não, essa bolha. Mas Tem, muito pouco, né? sim, Assim, é, mas tem alguns pacientes que relatam. E também tem maior risco de infecção essa bolha, porque ela pode vazar, né? São umas reservados que a gente
guarda mais para os casos mais graves, mais avançados, que a gente precisa de uma pressão menor, né? Aham. E também existem outros tipos de tratamento, como o laser, né, a ciclofotocoagulação, que ele é um laser diferente do SLT, que a gente vai colocar ali no corpo ciliar. O corpo ciliar ele é a estrutura do olho que ela é responsável pela produção do humor aquoso. A gente aplicando esse laser, a gente visa diminuir essa produção para a pressão não subir tanto, né? Perfeito. Então, olha, já que tocamos de novo no tema dos lasers, porque muito paciente fala se o tratamento é a laser. Você fala de qualquer cirurgia, fala é a laser, né? E realmente, nos glaucoma, nós temos três tipos de laser diferentes, né? O primeiro que o Dr. Luiz conversou, que faz a iridotomia, que é um YAG laser, é um aparelho diferente do SLT, né? E é um aparelho diferente dos aparelhos da ciclofoto, né? Então, esses aparelhos da ciclofoto servem para diminuir a produção do humor aquoso. Você, vamos falar entre aspas, mata um pouquinho da atividade desse humor, dessa produção do corpo ciliar e por isso a baixa pressão. Eu queria que você me explique de uma maneira simples como que é feito esse LT. É feito no bloco cirúrgico, ou é feito ambulatorialmente, o paciente chega, faz. Me fala como que é feito esse LT, porque muita pessoa que está assistindo, já que o tratamento inicial deve querer saber como que é feito, né? É feito no consultório. Sim, Me explica aí. ele é um laser muito seguro, né? Ele é feito a nível ambulatorial. O paciente não precisa ser internado, não precisa fazer anestesia com anestesista no bloco cirúrgico, anestesia geral. A gente simplesmente coloca o colírio anestésico no olho e faz mais ou menos uma lâmpada de fenda que é parecida com a que tem no consultório, né? Então Uhum. ela é feita no nível ambulatorial, o paciente faz, vai embora no mesmo dia, de forma tranquila, a recuperação também é super tranquila. Normalmente a gente só usa um colírio ali anti-inflamatório por 7 dias, para a gente evitar a inflamação, mas é um laser bem tranquilo, né? E esse CLT, você começa a ter efeito com diminuição da pressão intraocular imediato, demora um tempo, como que é? A gente já começa a ter nas primeiras horas e semanas ali que a gente aplicou, mas o efeito máximo ali a gente vê com mais ou menos 30 a 40 dias. Entendi. Então é recomendável, se o paciente já estiver usando o colírio, continuar usando um tempo até que o médico que fez o CLT fale, olha, você pode diminuir ou você não precisa mais, né? Então nós falamos sobre o laser, ou a iridotomia, você falou do laser para tratar glaucoma de ângulo fechado, também é ambulatorial, Sim, né? E o outro laser é feito no bloco, o ciclo G6, por exemplo. sim. Nos explica um pouquinho sobre o tratamento do ciclo G6, slow cook, tudo isso aí. Como que funciona, como que é feito, aonde que é feito. E esse laser a gente já faz no bloco cirúrgico, né? A gente faz com uma anestesia local ali. E esse laser, ele vai destruir, igual você falou, o corpo ciliar, para diminuir essa produção do humor aquoso. Mas ela, querendo ou não, ainda é uma cirurgia muito segura, né? Porque a gente não precisa fazer cortes no olho. A gente Uhum. simplesmente faz o laser ali e a recuperação dele também é bem tranquila. Perfeito. Então, nós já falamos dos lasers, né? Já falamos dos colírios. Eu queria que você me explique um pouquinho mais sobre os estentes, né? Os estentes funcionam como, como ralinhos que a gente coloca, né? Principalmente o estente, né? Tipo, como que é feito no bloco, é, é uma cirurgia difícil, é uma cirurgia fácil. E sobre também você falou dos MIBs, né? Que são outro tipo de cirurgia que faz uma bolha, o pressure flow, Shen, né? Me explica se são procedimentos muito difíceis, como que são feitos, Sim. né? Começando primeiro, então, vamos falar da parte das cirurgias angulares, né? Que aí é onde entra o stent, entra também as outras técnicas, que tem o Zugat, o Kahuck Dual Blade, o KDB, né? O, como que funciona o Kahuka Dual Blade? Me explica aí.
Kahuki Dual Blade e o Bang, a gonotomia ou então o Tanito, a gente vai fazer uma excisão da malha trabecular. A gente vai fazer uma abertura desse canalzinho, a gente vai retirar essa malha para que a gente tenha uma menor resistência na drenagem desse humor aquoso. Já o stent, a gente vai colocar realmente um stent que vai criar um tubinho que por onde vai Tipo um drenar. ralinho, né? Exatamente. Que vai perfurar essa malha e vai ser o local pelo qual o humor aquoso vai chegar nos canais coletores, né, para diminuir a pressão do olho. E o GAT já é uma cirurgia que a gente faz uma abertura 360 no olho. Que aí a gente reserva para casos que a pressão é maior, que a gente precisa de ter uma redução maior da pressão. A vantagem dessas cirurgias angulares é que muitas delas a gente consegue fazer combinada com a cirurgia de catarata. Então, Perfeito. quando os pacientes vão fazer a cirurgia de catarata, a gente aproveita o mesmo tempo cirúrgico para o paciente não precisar ser submetido ao novo risco cirúrgico, à nova anestesia. A gente consegue fazer ali, junto com a cirurgia de catarata, melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Porque muitas vezes, após esses procedimentos, a gente consegue retirar os colírios, né? Sim. Então, o paciente não vai precisar de usar o colírio todo dia. Quando viajar, tem que precisar ficar lembrando de levar o colírio. Tem o fator que a gente falou também do esquecimento, né? Então, quando a gente faz esses procedimentos cirúrgicos, a pressão ela fica mais estável, né, ao longo do tempo, e o glaucoma tende a progredir menos. Perfeito, E perfeito. também para os casos um pouco mais avançados, que a gente precisa de uma redução menor, temos as cirurgias minimamente invasivas formadoras de bolha, né? E aí nós temos o Preserflow e o Shen, que aí eles têm como se fosse um tubinho que é por onde vai sair esse líquido, só que em vez dele ir para os canais coletores, que é a via tradicional ali do trabeculado, a gente vai para a via subconjuntival, né? E aí por isso que são formadores de bolha. Aham. Uma coisa que eu queria explicar para as pessoas que estão nos assistindo é o seguinte: vocês já viram a imagem da morte? A imagem da morte tem uma, tipo uma faquinha, né? Eu não sei o nome, como que chama esse para cortar a grama? Foice. Uma foice, tipo uma foice mesmo, né? Então, o Kahuki Dual Blade, todos os instrumentos parecem uma micro foice mesmo, né? Aonde o médico às destrezas, igual o Dr. Luiz, que faz direto esse tipo de cirurgia, vai e abre o ralinho, né? O trabeculado para aumentar a filtração do humor aquoso e abaixar a pressão. O GAT é um procedimento mais complexo, né? Um procedimento mais difícil de ser feito. O Dr. Luiz também executa brilhantemente e abaixa mais a pressão, né? Mas é mais complexo também. Um procedimento que eu considero minimamente invasivo, todos eles, né? As incisões são muito pequenas, né? A cirurgia ambulatorial, né? Agora eu queria saber quem que está em risco maior de ter essa doença e também eu queria falar sobre um pouquinho, você nos explique se o uso de certas substâncias, colírios, de forma aleatória, que muito paciente usa, o médico passou e ele segue usando o resto da vida, né? Que nós temos um tipo de glaucoma que pelo uso de colírio exageradamente, que é o glaucoma cortisônico, né? Ele é grave? Como que trata isso? Como que você diagnostica? Me fala um pouquinho sobre isso aí. E quem que estaria em perigo desse tipo de glaucoma? Sim. Tá, então primeiro nossa pergunta, quais são as pessoas, de modo geral, que são mais propensas a ter glaucoma? Sim. É o que a gente já falou, né? Que são as pessoas que têm um histórico familiar bem presente, né? Pai, mãe, irmãos, filhos. Esses são os pacientes que estão mais propensos a desenvolver o glaucoma. E falando agora do glaucoma corticogênico, Uhum. ele é o glaucoma que é quando o paciente usa muito corticoide. O corticoide, ele cria um aumento na pressão do olho. Ele cria um depósito que ele começa a entupir esse ralo. Ele é um tipo de glaucoma que aumenta a pressão por causa disso. E pode ser, às vezes a gente vai tratar alguma doença, a gente passa um corticoide para o paciente 7 dias, sobrou o resto de colírio, ele vai usando sempre que tem qualquer tipo de irritação no olho. Isso pode Uhum. causar um aumento da pressão do olho, né? E Perfeito. começar a ter um tipo de glaucoma devido ao uso do colírio. E também existem outros tipos de corticoides que podem causar, não só colírio. Tanto spray nasal, paciente que tem muita rinite alérgica, muita sinusite que usa muito corticoide.
Corticoide oral também, às vezes o paciente tem alguma condição sistêmica que precisa de usar muito corticoide. Isso pode causar um aumento da pressão do olho. Os corticoides que são aplicados na pele, perto dos olhos, nas pálpebras, podem causar Pode. também? Sim, Pode. Então, né, sim. muito cuidado. Você que usa corticoides na pele, etc. Os corticoides sempre têm que ser administrados com tempo. Se seu médico te orientou, tudo bem, mas olha, um alerta importante: você não use colírios por conta própria, porque às vezes você pode estar causando tanto um glaucoma como uma catarata. Também pode Sim. dar catarata pelo uso de corticoides, né? Precipitar, né? Então, E às vezes também os pacientes têm condições sistêmicas, né? Doenças imunológicas que precisam usar esse corticoide. sim, E esses pacientes é importante que ele faça consulta constantemente no oftalmologista para a gente poder estar medindo essa pressão no olho, para a gente conseguir evitar desse paciente ter um aumento da pressão e vir a desenvolver um glaucoma, né? uhum. Então, eu queria falar, já para fechar nossa conversa, que queria que todos vocês levassem para casa uma lembrança de que o glaucoma não espera. O glaucoma é uma doença silenciosa, ela age como um inimigo oculto, né? E eu queria fazer uma, uma pergunta final para você, doutor Luiz. Qual que é o conselho mais importante que você poderia nos dar para as pessoas mantenham a visão ao longo dos anos, etc, né? Você já falou muito que a consulta é importante, né? A prevenção, etc. Mas algum conselho que você possa dar para essa população? É mais isso, manter sempre as consultas em dia, não deixar para depois, porque como a gente falou, é um dano irreversível e a gente não quer que nossos pacientes tenham perda visual, porque isso impacta diretamente na qualidade de vida deles. Então não deixar de fazer as consultas e seguir as orientações médicas, né? Perfeito, perfeito. Uma última coisa que eu acabo de lembrar, a gente dá aula aos residentes de oftalmologia daqui da cidade, né? A gente preceptou e teve um estudo muito importante, muito interessante até, que foi apresentado por uma colega residente, né, sobre o uso de astaxantina em pessoas com glaucoma. É uma coisa assim, bem novedosa, bem importante. Eles produziram um glaucoma em coelhos, né? E com um aumento da pressão muito alto, chegou a 110 milímetros de mercúrio, e deram para os coelhos astaxantina e para outros não deram, e mostrou que realmente esses coelhos tiveram um aumento da pressão de 110 milímetros por uma hora, e depois liberaram de novo o passo sanguíneo, etc, né? E os coelhos que estavam sendo tratados com astaxantina não tiveram dano do nervo óptico. É uma coisa que me chamou a atenção, queria compartilhar com vocês. É lógico que isso aí vai ser produto de mais estudos, né? Mas é muito importante também ver que o glaucoma, igual que outras partes da oftalmologia, vai evoluindo, Sim. né? E, né? Temos também a nicotinamida, né? Nicotinamida, Que exatamente. é um tipo de vitamina B3 que ela parece, está sendo muito estudada hoje em dia, que ela parece ter um efeito neuroprotetor nos pacientes que têm glaucoma, né? Perfeito. Perfeito. Muito obrigado. O Dr. Luigi é um médico muito completo. Ele realiza todos esses tratamentos, Hospital de Olhos e Governador Valadares, seus lasers, a gente tem à disposição MIBs, MIGs, tem esses lasers todos que a gente conversou. Se vocês quiserem procurar ele, um médico muito experiente, muito novo, mas muito experiente. E a mais disso, ele também tem outros hobbies. Eu até queria falar que o Dr. Luigi é um expert sommelier, praticamente profissional, sabe tudo de vinhos, e a gente, quem sabe, um futuro, a gente tem uma segunda conversa de um tema que não seja de saúde, senão de vinho, né, Luigi? Ah, claro. Né? Esse é um prazer. Realmente eu gosto muito da área de vinhos, produção. Estou terminando um curso, né, de sommelier.
em Belo Horizonte, pela ABS Minas, Associação Brasileira de Sommelier. E vamos sim bater um papo sobre isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado e esperamos vocês no próximo episódio. Com certeza vamos trazer, eu acredito, sobre a cirurgia de catarata com lentes intraoculares fantásticas que teve uma evolução enorme nos últimos tempos. Muito obrigado e boa tarde para vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Boa Luiz. tarde. Obrigado.